Sim. Dentro de instantes iniciaremos a sessão solene de número 42 da porção semanal da Sefer Torah. Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma porção semanal da Sefer Torah, Parashá Vaekt Hanan, uma porção magnífica do Altíssimo que encontra-se no livro de Devarim, capítulo 3, versículo 23, até o capítulo 7, 11. Essa porção ela está no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 3, 23 até Deuteronômio 7, versículo 11. O nome dessa porção significa implorei por bondades. Incrível essa porção. A gente vai tratar dessa oração, dessa tefilá nesse Shabat maravilhoso. Eu estou muito feliz, regozijante, porque o Todo-Poderoso se faz presente nessa congregação aqui, estar aqui. Que somos todos nós, né, irmão Walter? Nós somos a verdadeira congregação do Altíssimo. Obrigado, Yahal é o nome do universo, do todo o universo, da força maior do universo. Seja bem-vindo. A sessão solene está aberta ao nosso grandioso Yahweh. Nós bendizemos e louvamos o teu Kadosh nome. Obrigado, Yahweh, por essa porta estar aberta. Esta Dalet, esse fragmento que o Senhor nos concede aqui nesta terra, em Macaé. Quero agradecer também a presença do nosso querido Yahushua, que encontra-se aqui desde a eternidade. Obrigado, Yahushua, um profeta tanaíta da tribo de Erudá, que tem a 9ª emanação, e nós respeitamos esse tanaíta, porque ele conseguiu fazer um desdobramento da morte da vida, ele conseguiu elevar a consciência dos peixes, conseguiu elevar-se também o vinho maravilhoso e também os pães. Ele conseguiu trazer de volta um outro tanaíta e primo dele, Lázaro, Lázaro foi até ainda mais algo muito forte, porque Yeshua foi 3 dias, mas Lázaro já estava um Dalet, já estava há 4 dias, e pela Torá o nível é até 3, Quando chega a 4 dias de falência, não tem como retornar mais. E Yahushua conseguiu fazer o desdobramento do nosso querido Lázaro, e Lázaro retornar à vida. Um outro tanaíta magnífico também, que a gente tem pouca história, na sociedade sobre ele, mas a gente entende que todo tanaíta tem a questão de fazer aí esse desdobramento da alma, tá? Agradeço a Yahushua, seja bem-vindo. Essa casa de oração certamente é confortável diante de ti. Obrigado, Yahushua, por estar conosco, por nos ensinar a Kadosh instrução, por nos admoestar sobre a questão da santificação, e não vai ser diferente hoje em relação a tefilá. A gente vai falar hoje da tefilá, de orações, de bondades, de súplicas, para que a gente possa obter êxito na nossa trajetória aqui na Terra. A gente está atravessando uma medina espiritual, uma rua, e a gente não deve olhar para a direita, também não para a esquerda, mas sim manter-se no alvo, que é o cumprimento das mitzvahs, Qual é a diferença do povo hebreu para as nações? Nós desdobramos a cumprir as mitzvahs, as evoluções, que é
estatutos, os mandamentos do Altíssimo. Então as mitvahs, cada mitvah que a gente agrega a nossa alma animal e a alma espiritual, a gente ganha 13 bênçãos, né? Eu tenho ganho com isso, particularmente, e a congregação aqui também, e a gente está nesse desdobramento hoje com Devarim 3. A gente vai entender essa porção da oração sobre a bondade, né? E compreender o lado feminino do Altíssimo, que é muito importante, né? Agradeço a presença das irmãs, do irmão Valdo, de você que está aqui na rede social, a vizinhança aqui também da congregação e a todos, né, que fazem parte da congregação Beit Levi. Antes de nós iniciarmos a tefilá, o estudo da Torá e também trazer o desdobramento da Hesed, nós vamos fazer a tefilá, tá? A oração de início, para que o Eterno seja conosco. Estamos em guerras espirituais, mas certamente prevalecendo ao mal, porque nós faremos o templo físico nosso lá em outro local, não aqui, e vamos ganhar a nossa biblioteca judaica. A gente é carente da biná do Altíssimo, do entendimento. Nós somos carentes da sabedoria divina. E somente através da leitura dos nossos sábios e das nossas sábias do povo cananeu e do povo israelita, nós conseguiremos obter êxito, né, nesse mundo tão dificultoso que a gente vem observando. É bom entendermos que não existe um outro caminho senão a prática das mitvahs, das orações e também das leis. Não há como obter êxito se a gente quebrar os mandamentos. Essa porção, ela também vai tratar dos 10 mitvot. Tá? No capítulo 5 vai ser tratado os 10 mandamentos, tá? O próprio Moshe Rabino, ele causou isso para admoestar o povo. Vamos fazer a tefilá, todos abrem seus corações espirituais e físicos, abra sua mente, abra os seus ouvidos, entregue-se ao pão da vida, que é a palavra do Altíssimo. E através dessa tefilá, dessa oração, nós vamos obter essa porção. Yahweh dos exércitos, seja bem-vindo a essa congregação. Nós bendizemos o teu Kadosh nome. Yahweh dos exércitos, tu és o nosso rei, tu és a nossa majestade, tu nos aplica a correção, tu és o nosso magnífico legislador. Ó Yahweh dos exércitos, vem entrar conosco nessa sociedade, trazendo a Torá, que todos os vasos aqui sejam de honra diante da tua presença. Yahweh dos exércitos, abençoe cada vaso aqui presente, a todos que estão também nesta live. Yahweh dos exércitos, nós prestamos homenagem a ti, somente a ti. Nós bendizemos o teu Kadosh nome, Yud-He Vav-He. Yahweh é o teu Kadosh glorioso e honroso nome. Yahweh dos exércitos, fale com tuas filhas e com teus filhos, através da sua Kadosh instrução,
que tu nos deste desde o tempo de Moshe. Yahweh dos exércitos, a partir de agora, nós vamos abrir nosso entendimento, a nossa sabedoria para ti, para que nós possamos estar conosco no mundo vindouro. Obrigado pela bênção, obrigado pela a questão da porta aberta desse Dalet. Obrigado pelo terreno, obrigado pelos dinheiros, obrigado pela prosperidade, obrigado pelo Macê, obrigado pelo Kadosh Baruch Hu, Espírito do Eterno. Obrigado pelo pão da vida, aqui do chá, o Kedush de Shabbat. Obrigado pela dedicação de cada irmã e irmão aqui presente. Yahweh, remova o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o homem sanguinário, a bala perdida, a astúcia de Amã e seus filhos, a astúcia de Jezabel e sua filha Atalia, a astúcia de todos as pessoas que não querem seguir a sua kadosh instrução. Afaste esse povo da sua presença, da sua congregação presente aqui. Eterno, limpe a nossa vereda, traga boas novas, que nós podemos entrar em santificação a todo momento. Afaste também os shedins, os espíritos caídos, e também todo egu e todo tipo de demônio da nossa existência. Yahweh dos exércitos, a partir de agora, nossa alma pertence a ti, somente a ti. Pelo mérito de Yahushua HaMashiach, iniciamos o culto, a sessão solene 42ª porção semanal da Sefer Torah. Parashá Vaek Hanan significa implorei por bondades. Amém? Amém. Elohai é rei fiel. Certamente o Todo-Poderoso é fiel nesta congregação. Irmão Valdo, seja bem-vindo, irmã Leda Eunice, seja bem-vindo, irmã Tânia, seja bem-vindo a todos que estão presentes. Nós vamos, sem mais demoras, trazer aí a consciência do versículo 23 em diante, do capítulo 3 de Devarim, tá bom? Todos abrindo aí a sua Kadosh Torá. A gente começa aqui com o Passuque 23, que diz: também eu pedi Hesed ao Yahweh no mesmo tempo Lemor. Repetindo, também eu pedi bondade ao Todo-Poderoso no mesmo tempo, dizendo: Yahweh, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Yahweh indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Yahweh me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás deste Jordão. 28. Manda Yahushua, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Bom, primeira parcial, né? Espero que todos estejam bem, espero que vocês possam receber do Altíssimo esse pão maravilhoso que é a gente suplicar pela bondade do Altíssimo, né? Suplicar pelo lado feminino dele, né? Como adquiremos ou adquiremos, né, a bondade do Altíssimo, uma vez que a gente sempre às vezes recebe um não do Altíssimo para seguir adiante.
Então, eis aqui a Midrash, né? Eis aqui uma causa profunda para a gente refletir nessa primeira parcial da Parashá Ve'at Hanan, né? Que é a imploração pela bondade, né? Então, aqui diz que o Altíssimo tem a sua mão forte. Yahweh é a mão Hazak, né? Ele tem o Kaf em Hazak. Então, gente, o que é o nosso Kaf, hein? A gente entendeu isso aqui ano passado e a gente vai entender mais uma vez o Kaf nosso, ou Raf, né? Então, o Raf é a letra hebraica de valor numérico número 20, tá? Tá bom, gente? Raf significa Ram, o filho de Noa, nosso pai de abençoada memória. Um grande beijo para Ram e sua esposa, né? O Ram, ele é o pai da nação da África inteira, de todos os negros, né? Um beijo mais uma vez para a consciência de Ram. Então, Ram é a mão forte do Altíssimo, né? Como nós sabemos. Ram, gente, nada mais é que o lavar das mãos. As nossas mãos, ela tem valor numérico 20. Que isso, irmão Cláudio? Sim. Então, a nossa impressão digital, irmã Tânia, espiritual e física, é o próprio Ram. E o Eterno tem na sua Kadosh palavra que quando um homem em Israel faz 20 anos, esse homem ele está pronto para a peleja, pronto para a guerra e pronto para ser levantado ao Kohen, ao sacerdócio. Então essa porção, implorei por bondade, começa a se irmã Tânia, na questão da grandeza do Eterno pela sua mão forte. Nós só podemos crescer, não é isso, irmão Valdo? Nós só podemos adquirir um terreno, uma lata, uma bacia, lá o que for, se nós darmos a ênfase à grandeza do Eterno através das nossas mãos. Do que a gente vai ler, vai entender, não é isso, irmão Valdo? Para nós prosperarmos, para a gente ter a dignidade de entrar pela porta do lado norte, né? De um shopping, de um supermercado, ou lá o que for. Então, a mão forte nossa é a santificação com o Altíssimo. Então, por isso, quando a gente entra numa sinagoga, a gente lava as mãos, lava os pés também, se possível, né? Porque quando a gente lava as mãos, irmã Tânia, a gente remove todos os submundos que não é favorável para nós, que estamos em santificação, para a gente criar mundos. Nossos mundos são criados através do Raf, das mãos, tá? Então, quando a gente lava as mãos, a gente tem essa tahará, essa purificação. E a gente consegue entender a grandeza energética do Altíssimo sobre o que nós vamos fazer, tá? Então aqui, essa primeira parcial, o Eterno exige essa mão forte, porque o Eterno há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos, né? São 3 midrashos, né? Então, o Eterno vai formalizar mundos de acordo com a nossa santificação no lavar das mãos, no entender do que a gente está proclamando, criando, através da nossa impressão digital, espiritual e física. Então, o Raf nosso, que é as nossas mãos, os nossos pés, é a chave para o portal de nós entrarmos em Canaã e vermos a grandeza da terra sã, da terra boa, da terra que emana leite e mel. Eu não posso ter um bom mês de janeiro, mês que vem, se eu não lavar as minhas mãos agora em dezembro, né? Se eu não me santificar, se eu não trazer a proposta, irmão Valdo, de Mishlei 11, que é balanças enganosas, né?
Um exemplo eficaz, irmã Eunice, na questão das balanças enganosas, que está em Michelet 11. Balanças enganosas é quando a gente projeta uma coisa em fazer, mas na realidade a gente não faz. Você lida com uma pessoa que trata com você e ela não cumpre com você. Então, esse mecanismo é balança enganosa, que você vai nutrir essa pessoa, mas essa pessoa não vai nutrir você, não vai atender você. E por isso, o RAF seu, as suas mãos e seus pés, estarão danificados espiritualmente para adentrar em Canaã, na terra prometida. Então, por isso, nós lavamos nossas mãos espirituais com a Sefer Torah, com a mitzvah das mãos. E também no mecanismo físico. Tá? Então, balanças enganosas é o que o mundo traz esse projeto hoje atual. Uma sociedade corrupta, fora da realidade da santificação, onde tudo que você vê e bota as mãos é uma grande abominação ao Altíssimo, da alimentação ao medicamento, né? Todo o mecanismo da sociedade está defeituoso e podre, tá? Está em estado de putrefação espiritual praticamente, né? Então não há como essa pessoa adentrar em Canaã com as mãos sujas espirituais, com balanças enganosas, com falta de determinismo da Torá. A Torá é um mecanismo vivente que ela causa avivamento manhã, tarde e noite. Senão começa a pensar bobagem, pecar, não é, irmão Valdo? Eu começo a querer energizar coisas que estão fora da Torá, que o mundo ele oferece prazeres, né? A gente vê prazeres na sociedade, né? Nas nações. Há prazer de todo tipo, mas só que é algo abominável para que nós adentremos na Canaã que a gente tanto almeja. Essa congregação aqui, ela já está com a chave de Canaã na mão. Mas para isso, é necessária a prática da Torá, tá? Para a gente adentrar e entrar sem esforço, sem medo, sem rancor, sem balanças enganosas. Que muitas pessoas têm, né, irmão Eunice? Bens permutáveis, uma maquiagem de poder, mas são balanças enganosas. Não vai permanecer em Canaã, né, irmão Valdo? Não vai se estabelecer ali por muito tempo, né? Como a gente já viu várias pessoas que já passou aqui, né? A gente vê no vaso nitidamente que a pessoa, a gente não fala por ética, né? Que a gente não é pai de ninguém, nós somos pai das nossas criações, não das criações dos outros. Mas a gente vê que a pessoa está num estado de balanças enganosas. Eu não posso enganar o Altíssimo, né, irmão Valdo? Por quê? Porque eu vou enganar a mim mesma. A minha própria alma ficará frustrada. Então, o caso de Moshe Rabino de não ter entrado, ele imputou as balanças enganosas daquele povo sobre ele. E muitas pessoas, irmã Tânia, não têm adentrado numa nova atmosfera, numa nova configuração, não têm prosperado, não têm reativado aquilo que você imagina e quer de benefícios, porque você imputou a energia do desobediente para ti, né? Moshe, ele imputou 2 vezes a energia do povo para ele. Primeiro ele pediu que ao Altíssimo, diante dos leviins ali, assim que ele recebeu as pedras da Torá, que riscasse o nome dele do livro da Torá, né? Foi ele quem pediu, e muitas pessoas têm feito isso,
pede-se para sair da presença de santificação com o Altíssimo porque quer sair. Não foi o Eterno que pediu a ele. Ele que bancou o super-homem, né? Muitas pessoas querem bancar a Mulher Maravilha, o super-homem, para imputar um erro de alguém. Não há lógica isso. E o segundo Midrash que Moshe desenvolveu para ele, ele sugou a energia da desobediência. Ele, em vez de falar com a tsur, com a pedra, ele quebrou a pedra para sair a água da rocha. E não é com begufurá, com força e poder, que nós vamos entrar em Canaã. É pela bondade, é sempre pelo lado feminino, gente. A árvore da vida tem 5 faces femininas, 5 faces masculinas. Mas o Eterno, ele traz essa ciência para nós essa noite, que o lado feminino dá início primeiro, para depois a força e o poder masculino. E então, essa razão da primeira parcial de Vaek Hanan, eu imploro por súplicas, eu imploro por bondades, né? Na congregação pagã botou, eu imploro por glória, como é que ele botou aqui? Eu imploro por... tem glória e tem... o negócio assim, que ele botou aqui. Não é glória, eu imploro por bondades, né? Eu imploro por bondades. Então, nós, aqui nessa primeira parcial, o Eterno causa em nós que a gente precisa formalizar nosso RAF. Nosso RAF, quando a gente tem a nossa identidade. E se quando nós não temos a nossa identidade, quando a gente vai corrigir mundos, é o nosso CAF. Né? Por isso o nome Can. Né? Can, sem o Dagesh, né? E Ran com o Dagesh. Ou seja, você proclamando é Ran. E você considerando é Can. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, Moshe Rabino, ele foi desconsiderável por ele mesmo. Ainda que ele implorou ao Altíssimo para que ele pudesse estar lá em Canaã. Mas não há possibilidades quando a gente impede a nossa própria energia. E ele fez isso com ele mesmo. Ele imputou o erro da humanidade inteira, incrível, pedindo ao Altíssimo que riscasse o nome dele da Torá. E a segunda instância que ele errou gravemente foi ele ter batido boca com o Altíssimo, como as nações fazem. As nações hoje, irmão Valdo, batem boca com o Altíssimo, assim como Caim bateu boca com o Altíssimo naquele primeiro momento, quando ele disse que eu não tenho filho, eu tenho algum filho para saber onde está Abel, né? E hoje é nessa mesma formalização. Ninguém quer guardar o Shabat, ninguém quer guardar as festas do Altíssimo. O pessoal está preocupado, irmão Valdo, com o peru e chester do Natal, né? E não tem lógica isso. Nós vamos comprar o peru, o chester, mas não pelo fato do Natal, para a gente fazer a nossa kiddush aqui, para a gente comer num dia de Shabat lá em casa, mas não porque por causa do Natal, do 25 ou 31, o dia de Janos. Então, hoje a sociedade, ela desfavorece a Tsav de Yahweh, do Todo-Poderoso. E nós, essa noite, estamos lavando as mãos para a gente valorizar o Raf, o nosso Kaf, as nossas mãos e os nossos pés, para nós conseguirmos obter o nosso direito de vida. A vida do povo do Altíssimo é através da bondade, irmã Tânia. Mas não pela formalização de implorar, mas de participar do sacerdócio através do lavar das mãos. 24.
Yahweh, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão razak, forte, pois que o Eterno há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra, que está além do Iardém, esta boa montanha e também o Líbano. Então, como a gente vai encontrar o Líbano? Que o Líbano é riquíssimo em árvores, uma atmosfera de flores, e essa montanha com uma forma de nós vermos a grandeza do Altíssimo, e também esse Iardém, que é uma água super gelada e fresca. Como a gente vai adquirir essa logística do Altíssimo? Através da mecânica do RAF, tá, irmã Tânia? Nós chegamos até aqui hoje pelo RAF espiritual, pelas nossas mãos. Ninguém vai vir para salvar ninguém aqui. A salvação do povo do Altíssimo está contido nas nossas atividades com a Torá. Yahushua, ele não vai escolher nenhuma alma para estar no mundo vindouro sem a prática do bom perfume. Tá? O próprio Timóteo falou isso, né? Paulo também. Não há como eu ser escolhido se eu não praticar a justiça. Energeticamente, é um odor, irmão Eunice, terrível quando você senta perto de um homem ou de uma mulher que não pratica a Torá nem guarda mandamento. Eu fico mal dentro do ônibus, é terrível. O cheiro é diferente, irmão Val. É terrível, pode ser 6:30 da manhã, mas é terrível. Não tem como, a pessoa exala uma podridão terrível. Então nós precisamos purificar as nossas mãos e pés, a nossa santificação, para a gente obter um odor, um bom perfume diante de Yeshua. Muito bem, 26. Porém, Yahweh indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes, Yahweh me disse, basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Iardém. Então, quem vibra, irmã Tânia, a vibração do Iardém, né, das águas, não vai adiante, não vai à montanha, nem muito menos chegará ao Líbano. Que o Iardém, irmã Eunice, a nascente dele é divisa com o Líbano. Depois da nascente do Iardém ali, eu tenho certeza que nós vamos lá na terra de Canaã. Tem a montanha, e depois da montanha é o próprio Líbano. Tá? Então, quando a gente olha para as falácias das nações, irmã Tânia, irmão Val, nós não vamos nem chegar à montanha, que é a divisa ali de Israel com a Cisjordânia e Israel com o Líbano. Nós não vamos adiante. Se você e eu não orarmos em casa, se a gente não se consagrar, não passa do Iardém, nem na fonte chega, vai ficar aqui próximo ao Egito, né? Ao sul de Israel. Você nem lá no meio, em Cafarnaum, você vai chegar, não tem como. Nem em Nazaré, onde o próprio Yeshua era de lá, nem em Nazaré, que já está quase chegando na nascente, você vai chegar, não tem como. É necessário nós implorar pela bondade do Altíssimo através da mecânica do cumprimento de Torá, né? Eu nunca caí, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz besteira, porque eu garro na Torá noite, dia e noite, eu tenho temor, então eu evito o máximo de pecar. Então esse mecanismo me fortalece, não deixa eu cair em contradição, não deixa eu ouvir os arcontes, que ele coloca na sua mente, faz isso, vai lá,
Aproveita, não tem ninguém. São os arcontes, são espíritos que estão acima, nos altos aí. Eles não têm corpos e eles fazem isso na mente humana. A gente está vendo nitidamente ele trabalhando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com o Rodrigo Bacelar, né? O presidente da Câmara foi preso. Você olha para a face daquele rapaz, ele está mais encrostado de demônio ali dentro, né? Mas se você chega para ele e fala para alguém, você vai cumprir o mandamento? Por que você não muda? Eles não querem seguir a palavra, então os demônios tomam conta, irmã Tânia. E faz bagunça, né, irmã Eunice? Vai fazer bagunça. Aí suja o nome da pessoa, vai preso, né? Porque no fundo ele não é isso, mas ele está incorporado com várias castas de demônio pintando e bordando na mente daquela pessoa. Por causa do dinheiro, por causa de prazeres, por causa de mulheres ou homens, por causa de coisas desse mundo. Então, nós temos essa mecânica aqui, que os 4 pontos do Altíssimo, mesmo a gente olhando e vendo, a gente não consegue ir adiante. Por quê? Porque nós não energizamos o nosso Rafa, o nosso CAF, de abençoada memória, nosso querido Ret Khan, né, que nas religiões colocaram uma praga em Ram, né, e toda a raça negra é um grande maldito, né? E não é nada disso. Essa Bíblia que a maioria das pessoas tem é uma Bíblia adulterada e puxada para um prisma. Isso não é verdade, não caia nisso. Então, a gente vai aqui agora, então, entrar em 28. Manda Yahoshua. Anima, fortalece. Porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Então, a nossa criação, ela pode sim formalizar outros mundos, tá? A nossa criação, vou repetir, pode formalizar mundos. Às vezes eu não posso formalizar um mundo, mas o que eu criei pode multiplicar, filial 1, filial 2, né? Pode sim. Mas é necessário a gente energizar o nosso Rafa. E assim ficamos nesse vale de fronte de Beto Peor. Essa é a primeira parcial, tá? Da Paraxá Implorei. Espero que vocês conseguiram diluir esse pão doce, o pão da Torá, que em relação a como formalizar a bondade do Altíssimo em nossas vidas para a gente proclamar o bem, né, e crescer. Agora nós vamos para o capítulo 4, capítulo da porta, tá? Esse capítulo aqui vai mostrar a porta de todo o mecanismo da nossa vida, tá? O portal da nossa alma aqui são os olhos, ouvidos, boca, nariz e os sentidos da pele, tá? A gente vai falar da planície de Moabe. Segunda parcial da porção, tá? Que diz: agora, não foi passado não, tá? É o agora, onisciência. Pois, ó Israel, Shema, ouve os estatutos e os shoftim, os juízos, que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que Yahweh de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardereis os mandamentos do Yahweh que vos mando. Até aqui, essa é a segunda parcial, que é eficaz. Ano passado a gente tratou ela aqui e tratamos sobre a questão do ouvir somente a instrução do Altíssimo. Ano passado eu tinha falado aqui, através do poder do Altíssimo, que muitas nações não ouvem esses dois passuques aqui, o número Aleph e o Bet, né, que trata-se que não devemos diminuir nem acrescentar nada da Torá.
A Torá, ela é letramento, ela é física, ela é única, ela é reta, ela não pode crescer nem diminuir nada, tá? E ano passado a gente comentou que as nações fazem isso. Eles descartam a Torá, empurram para o lixo e colocam uma ideia de um pastor, de um padre ou de alguém bonito que tem uma fazenda. Não é isso? Mas aqui o Eterno pede que não. Esse ano o Eterno tem mais um ponto específico nesses dois passuques. Que é a questão de nós guardarmos a palavra. Então, esse ano o Eterno quer que a gente guarda a palavra que pertence a Ele. Então, a grandeza da Torá, irmã Tânia, ela é conveniente a nós quando nós guardamos para nós. Assim como você guarda a senha do seu banco, guarda o seu dinheiro, guarda os seus segredos, assim é um mandamento da Torá para nós. Então nós temos que guardar dentro do nosso entendimento e sabedoria esse valor genuíno da Torá para nós. Sendo assim, nós se santificaremos. Sendo assim, nós evoluiremos diante do Altíssimo. Porque hoje virou praticamente nas nações, né? Um comércio a palavra do Todo-Poderoso, né? Não há um guardar, mas sim explorar ela e ramificar como se fosse um comércio, trazendo troca de moedas, né? Olha, você paga R$100, você vem para o retiro para pagar o ônibus, mas aí ele já pediu para o vereador o ônibus de graça, e aí já saiu do sistema, já entrou, e aí ele ganha R$100, R$200 de cada membro da congregação. Virou troca de moeda, né? Eu vou utilizar da fraqueza de irmã Eunice para que eu vou favorecer o meu lado financeiro. Então, não é isso. O Eterno pede a nós aqui que nós vivais, entrais e possuís a terra, né? Para que nós não acrescentemos a palavra, nem diminuiremos, para que guardareis os mandamentos, né? Então, o guardar é entender, irmã Tânia, a davar, o ditado, a palavra do Altíssimo para nós. Não é para a gente ramificar e jogar o ventilador como se fosse qualquer coisa. É um pão sagrado, é algo pessoal, é peculiar. E toda a busca dela, ela é energética. A palavra, ela pode viver e ela pode te matar. Ela é uma energia muito forte. Então, não podemos acrescentar algo que não está consciente na Torá. Por exemplo, o sábado. O sábado é um dia que não se pode fazer nada, né? E o que está acontecendo hoje nas nações e também em alguns despertos? Dentro do próprio sábado, ele faz a live ali, né? No próprio sábado. Então ele já está quebrando o Shabat, porque ele está ligando o telefone, ele está acendendo um monte de coisa aqui, e dentro do Shabat ele explicando, e não pode fazer trabalho nenhum, nem o secular no Shabat, apenas o descanso. O serviço do Shabat, que a gente vai começar a engrenar agora em janeiro aqui, é mecanicamente, tá? Ele é mecanicamente dentro do Shabat. O serviço do Shabat, que é a oração, o discernimento da palavra, é feito na quinta-feira, está em Levítico. Mas como o povo não entende o hebraico e não lê Levítico, passa rápido, né? Como Judas, e está fazendo algo achando que está levando vantagem, e não está. No Shabat não pode fazer nada, tá?
a gente faz na quinta noite, todas as sinagogas do Rio de Janeiro, de São Paulo e Brasília, faz às 20 horas, às 11 da noite, lá na sinagoga, o serviço de Shabat. No Shabat mesmo, o povo fica ou em casa, ou vai para a sinagoga e fica dentro da sinagoga até acabar o pôr do sol. Então, precisamos entender a instrução do Altíssimo para nós não pecarmos. Para quando você orar, igual está acontecendo aqui na congregação, o Eterno atender a sua oração. Não é isso, irmão Valdo? Atender. Ele atende a oração da pessoa justa. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, a planície de Moabe, ela é favorável a todos os povos, irmã Tânia. Porque a planície de Moabe não tem montanhas, não tem grau de dificuldade, não há descidas também. Tudo é uma grande equidade, tudo é muito fácil, né, irmão Valdo? O governo de Moabe é facilitadíssimo, tudo é perfeito, tudo é perdão, tudo é bom, eu não sabia, tudo é desse jeito. Mas aqui o Eterno, ele diz no 3, os vossos olhos têm visto que Yahweh fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, Yahweh teu Criador consumiu do meio de ti. Então, nós não podemos, irmã Tânia, e você que está assistindo, estar junto com pessoas que seguem Baal Peor, o Deus das moscas. Nós não podemos, porque o Eterno vai consumir essa alma que segue Baal Peor. Essa congregação aqui em Macaé, ela abrange vários países, não só Macaé. A gente abrange vários lugares. Ela atende Yahweh, o dono da Arca da Aliança, o dono do universo. Nós não chamamos Yahweh de Senhor, nós não chamamos de Deus, é uma falta de respeito fazer isso com o Todo-Poderoso. Deuteronômio 31, versículo 22, tá? Isso não existe, tá? O nome do Altíssimo é Yahweh, não é Deus, tá bom? O nome de Yahoshua é Yahoshua, não é o nome que o povo fala por aí, tá? Então, o Baal Peor das nações não pode ser proferido aqui, entende? Vamos dar oportunidade. Ela tem circuncisão no coração? Não tem. Guarda o mandamento? Não guardo. Eu guardo o mandamento do meu advogado. Eu tenho uma rainha que manda em tudo, mais do que o Altíssimo. Então você aqui não tem condições de trazer a palavra, nem ter oportunidade para cântico. Por quê? Porque você segue a Baal Peor, e nós não podemos seguir ele, né, irmão Paulo? Não tem como. Quando, gente, eu decidi seguir a palavra, eu fui com sinceridade. Eu não fui com intenções, com outras intenções. Eu fui com a intenção de purificarmos diante do Altíssimo e atender a vontade do Altíssimo. Então, esse posicionamento aqui, para mim, é extremamente confortável. A minha mente, a minha pele, meu coração aqui está extremamente leve. Eu não devo nada a ninguém em relação à minha fé ao Altíssimo. Então, eu acho que a pessoa deve exercitar com sinceridade o Altíssimo, tá? E não ter temor a outros deuses, a mulher, o homem, ou lá o que for, mas ao Altíssimo, entende-se? Porém vós que vos achegados a Yahweh, hoje todos estáis vivos. Quem chega próximo ao Todo-Poderoso, irmão Valdo, sempre estará viva. Essa alma vai estar sempre vivo, quem está perto do Altíssimo. Baruch Hashem,
Baruch Rabá. Versículo 5: vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou Yahweh, meu Criador, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. 6: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação é tão grande que tenha deuses tão chegados como Yahweh, nosso Criador, todas as vezes que o invocamos? E que nação é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não te apartes do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então nós estamos vendo nitidamente a ganância dos idumeus, né, dos edomitas, né? Hoje eles estão atacando aqui Venezuela, né? Já dominaram alguns navios petrolíferos e sempre colocando uma taxação em você. Olha, fulano é terrorista. Ué, mas como que o presidente da Venezuela é terrorista, se ele é presidente de uma nação? Mas quem é você e que direito você tem de me trazer um julgamento pelo fato de que eu não atendo o que você quer? Você é o quê, afinal? Né? Então, as pessoas têm esse mecanismo de querer dar palpite e tomar parte daquilo que lhe pertence. Eu estou contando, 34 anos. Eu ouço isso, irmão Valdo, agora tem 5 anos que não. Nesses 34, eu fiquei 29 anos passando por isso. Vem a mãe dela fala uma coisa, vem minha cunhada faz isso, vem um vizinho e fala aquilo. Ué, mas eu casei com quem? Com 5.000 pessoas? Não tem lógica. Não há lógica isso. Se eu estou com o Altíssimo, eu não posso agregar mais nenhum outro Deus. Nem Santa Bárbara, nem São Jorge, nem Itamar Franco, nem Fernando Henrique Cardoso, nada disso. Não pode misturar. Eu tratei com o Valdo, eu fui lá na casa de Valdo, Valdo, eu entendo um pouco da Torá, eu queria congregar com vocês. Eu fui lá, falei com o Valdo, falei com o irmão nisso. Nós vamos formalizar a primeira sinagoga hebraica de Macaé. Eu estou aqui. Eu não posso ir para um centro de macumba. Eu não posso ir lá em Aparecido do Norte. Eu não posso pedir ajuda a Satanás. Eu não posso se curvar um político. Então eu não sou do Altíssimo, poxa. Ou você acredita no Altíssimo ou não. Não é isso? Então o Eterno, ele quer pessoas que têm comprometimento com você mesmo. Você não pode agregar valores externos. Não há como, gente. É um juramento. Eu tratei com o Valdo, eu tratei com o Leda Eunice. Nós estamos aqui fervorosos e tal. Eu não posso quebrar mandamento do Altíssimo para favorecer político ou o diabo que parta. Eu tenho que obedecer o Criador. E assim faremos essa forma de implorar a bondade do Altíssimo, mas é através da obediência e não do meu ego, né? Então a Venezuela ela vai ser tomada por questões de olho grande pelo petróleo que há nela, não porque o cara... Isso não tem lógica, né? Não há lógica nisso, né? Então a gente precisa valorizar o povo da terra, porque os idumeus estão tomando frente daquilo que nos pertence, né? Como muitos profetas e profetisas têm admoestado que a terra aqui será invadida por idumeus, né? Por pessoas corruptas.
de olho grande na terra fértil, no gás, no petróleo, na água potável, na madeira, uma mão de obra inocente, que o brasileiro é muito inocente, acredita em todo mundo, né? Menos no Altíssimo, né? Então, nós essa noite temos que considerar as planícies de Moabe. Moabitas, quem são, hein, gente? Nós tratamos esses tempos sobre os Moabitas. Os Moabitas é um grupo de pessoas que tem a procedência ali dos amorreus e também da própria filha de Jacob, Diná, né? O filho da Diná é o mecanismo dos Moabitas, né? O que profere a doença mental, irmã Tânia? É espiritual, é alguma coisa, é alimentação, é a falta de entendimento que causa dores na alma, que perturba a mente. E com Diná não foi diferente, né? E as suas filiações. E a gente tem que tratar a nossa mente aqui essa noite também, porque nós somos afligidas por setas de diversas inflamações das nações, tá? Que pode nos levar à má inclinação. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde e intelecto, do que realmente você é, do que realmente você quer. E aqui o Eterno diz, no 6, né? Aliás, no 7, pois que nação é tão grande que tenha desses tão chegados como Yahweh, nosso Criador, todas as vezes que o invocarmos, nós temos uma grandeza pelo fato de a gente fazer um zorra, um zarro, uma lembrança do Altíssimo, irmã Tânia. A nossa grandeza, o nosso Raf, só vai dar prosseguimento se nós lembrar do Altíssimo, tá? Então, nós somos um povo caducho, por quê? Porque nós lembramos do Altíssimo, manhã, tarde e noite. Essa, irmão Valdo, é o diferencial do povo judeu com as nações. Que o povo judeu, as judias, os hebreus, nós oramos de manhã, de tarde, de noite. Nós entendemos que o Eterno está nos vigiando. Nós temos esse temor. Então, quando a gente entende essa mecânica, a grandeza do Eterno nos prevalece, nos faz favorecer, nos faz a gente obter e projetar a terra prometida, né? Porque quem não engrandece o nome do Altíssimo, manhã, tarde e noite, não vai ter grandeza na terra, não vai conquistar nada, porque não vibra a santificação, tá? Número 8, e que nação é tão grande que tem estado juízos tão justos, como toda esta lei que hoje põe perante vós? São 613 instruções, irmã Tânia. Cada instrução dela, você tem 13 bênçãos. Agora multiplique isso por 13. Quanto daria? Né, irmão Valdo? Então somente guarda-te a ti mesma, viu? E guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Então nós temos que guardar a nossa alma. Como a gente guarda a nossa alma, irmã Tânia? Favorecendo a Torá. Como a gente tem visto as coisas, né? A gente vê toda essa inflamação das nações, né? As nações estão inflamadas, tá? Elas estão com uma energia muito pesada, né? E a gente vê ganância, golpes, como a gente vê em diversos, né? Nós não podemos estar sempre vibrando jornalismo, televisão, muitas questão de música, porque isso causa uma baixa vibração em nós, tá? E o que causa a baixa vibração em nós? A gente cultivar essas coisas. O mundo, irmã Tânia, não pertence à nossa consciência. Vou repetir: o mundo e suas criações não pertencem a essa congregação aqui. Porque todas as vezes que você vê um jornal nacional, você vê um Datena da vida, você vê um Joel Datena, né?
você vê aqueles portais de noticiário, você está alimentando a mentira de Satã. Porque além de uma grande maioria daquelas notícias ser mentira, né, principalmente a parte de jornalismo, você vai nutrir a sua alma com aquela energia, tá? Então, como nós vamos nutrir e obter grandeza para entrar na Terra Prometida? Através do mecanismo da Torá. Então, em vez de você e eu vermos o Jornal Nacional, leia a Torá, ouve a Torá, cante a Torá, pratique as mitvás, pratique as instruções, tenha gosto e ânimo de entender as instruções, ok? Então, isso é uma formalização para a gente obter grandezas. E não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, as nossas criações devem também ser coadjuvante na nossa emuná, tá? Então, quando uma filha ou filho nosso não obedece nós, não quer entrar nessa programação, eles estão em desobediência. Porque as nossas netas e netos e bisnetos nos pertencem, ok? Número 10. O dia que estivesse perante Yahweh, teu Criador, em Horebe, quando Yahweh me disse, ajunta-me este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, aprendê-la-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então, nós temos essa formalização de estar no Monte Horebe hoje aqui, para admoestar a Torá. Entender que esse mecanismo, nós devemos ter temor à instrução do Altíssimo. Agora nós vamos para o versículo 23 do capítulo 4, que diz: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Yahweh que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que Yahweh, vosso Criador, vos proibiu. Então, nós não podemos formalizar na nossa mente aqui uma imagem que o Eterno não determinou que a gente criasse. Os nossos nuances, as nossas ansiedades criam algo que não existe. Isso é uma imagem de escultura. Então, nós aqui da Torá, nós despertemos para a filosofia do Altíssimo, e não da filosofia humana, com Platão e essa coisa toda de me falaram, e revista do destino, e contigo, nada disso, mas a realidade da Torá. A realidade da Torá me faz, todo momento, esse Cláudio aqui, efervescente a Torá, em comum acordo com a Torá. Pessoas com poder aquisitivo ou com pouco não me abrangem nada. Eu trato ele normal, como se fosse esse microfone aqui. Da mesmo tom que ele fala comigo, eu falo com ele. Se ele estiver errado, eu corrijo ele na frente de todo mundo. Então a Torá, ela traz essa essência para a sua alma, identificar que você tem autoridade, que você é capaz. A Torá não traz confronto, ela não traz desconforto à sua coragem, à sua formalização de ser, como as nações As nações, elas apagaram com uma borracha maligna o mandamento da Torá, onde foi colocado lá no Brit Hadashah: você tem que amar o seu inimigo. E as pessoas têm essa loucura como um midrash. Aí eu pergunto, irmão Valdo, como é que eu vou amar Satanás, gente?
Vocês não estão vendo que esse versículo está adulterado? Então, antes de nós batermos o martelo, de a gente querer entender que estamos indo no caminho certo, você tem que estudar, perguntar, pesquisar, para você saber o que você está fazendo da sua vida. Não tem como eu amar os arcontes, os espíritos, os inimigos, Satã, um homem que estrupa criança de 3 anos, não há como fazer isso. Amor de sentimento, não. Ele terá que ser punido pelo que ele fez. A Torá pede-se para que eu seja homem, viril, responsável pelos meus atos. Eu não posso entrar numa imagem de escultura e se esconder de um erro que eu acometi, mas entender que eu errei e consertar diante da prova viva. Isso é Torá. Realmente faltou aqui, perdão, eu não pintei aqui, isso me perdoa, né? Olha, faltou R$10, me desculpa. Isso é Torá, reconhecer o seu erro e não se esconder embaixo da nota de R$10 para poder sempre achar que está certo. Isso não existe. Mas o processo do cristianismo colocou isso, você tem que amar o seu inimigo. Eu não vou amar o meu inimigo. O meu inimigo não me ama, ele quer destruir a minha família, a minha vida. Como é que eu vou amar meu inimigo, fazer rabada para ele? Não tem como. Isso não existe. Então aqui o Eterno traz uma demonstração no 23/4 para nós não proclamarmos uma imagem de escultura para favorecer o nosso ego. A gente tem que ser o que nós somos realmente, com defeitos, com falhas, mas entender que eu falhei, entender que eu não fui coerente e acatar isso como uma dádiva do Altíssimo, porque todo o processo é uma bênção que o Eterno nos concede, né? Que as nações pedem para sair, né? Olha, eu quero sair da prova, eu não aguento mais. Mas a prova é um processo benéfico para correção do meu ego, do seu ego, para nós sermos pessoas melhores. Para mim, para a irmã Eunice botar $1 milhão aqui, eu chegar aqui e não botar a mão, não é meu, e eu entender que não me pertence, eu não posso botar a mão, não é meu. Então a prova, ela é feita para você dar ênfase aos direitos que o Eterno nos concede a todo instante, né? Então as leis do Eterno é benéfico para a nossa alma, para a gente evitar o pecado, para a gente evitar de ser pessoas perversas. Nós temos uma irmã que mora na Europa e ela sempre comenta isso nas lives dela. Eu sou brasileira, quase não vou no Brasil, e aqui eu passei muita vergonha, Cláudio. Por quê? Porque aqui eu pedia crédito e o pessoal me negava quando eu falava que era o quê? Brasileira. Porque a classe média alta daqui vai para lá e dá tombo lá. Faz vexame, faz show, compra, não paga. Classe média aqui, porque o pobre daqui não vai para a Europa, né? E lá os brasileiros são mal vistos na Inglaterra, em Portugal, porque vão para lá, compra, não paga, mexe com as coisas dos outros, faz vexame, vai para o bar, quebra, bebe, quebra tudo. Então lá, se for para pegar empréstimo, eles não emprestam brasileiro. Olha que situação. Então, precisamos mudar essa imagem nossa real, né? E sair da imagem de escultura, né? Porque a sociedade hoje, ela projeta em imagens de escultura. Essa noite está entrando, aliás, amanhã à noite entra a festa de Hanukkah, a festa de 8 dias das luzes. Amanhã é festa de Hanukkah.
É uma festa normal, pode-se trabalhar, tá? É uma festa a mais da Torá, que não está escrita na Torá, foi feita no tempo dos Macabeus, né? Amanhã começa a festa de Hanukkah. Então, amanhã eu poderei pegar as luzes, acender lá na nossa casa, mas amanhã 14, para 23, ela acaba 23 de dezembro. Eu retiro, 23 de dezembro, eu retiro as luzes, porque eu não vou entrar na festa natalina. Porque senão a pessoa vai entender que eu estou comemorando Natal também, né? Então, quer dizer, hoje a sociedade está fora das festas do Criador. Macaé tem muitas luzes, tem festa das luzes lá na Lagoa, mas é uma festa pagã, maligna, voltada a deuses da Mesopotâmia, né? E não tem nada a ver com as escrituras, tá? Guirlanda de fora a fora ali na Praia dos Cavaleiros, né? Na avenida ali direta, Amaral Peixoto, mas são festas pagãs, não é a festa de Hanukkah, né? Nós vamos fazer em ofício a petição ao governo do estado para que as festas do Altíssimo sejam prevalecentes em todos os municípios do estado do Rio. Nós vamos fazer esse pedido, né? Eu não fiz ainda, porque eu não tive tempo, mas eu vou fazer rápido, 10 minutos, escreveu e manda. Não é nada demais, eu não tive tempo mesmo, porque eu tenho que orar, vou fazer 3 dias de jejum sempre direto, para depois eu fazer a carta e tal. Aí eu vou mandar para o governador, vou mandar para os prefeitos, para eles sancionarem a lei da Bíblia, porque essas festas aí a gente não participa, que a gente também tenha o direito de ser reverenciado a nossa emuná. Muito bem, agora nós vamos estar tratando do capítulo 5, que é uma revisão da Torá. Eu vou ser breve, tá? Porque a gente vai tratar só de alguns pontos, que diz, capítulo 5, deixa eu pegar uma água aqui. Bendito é o nome da terra, Deus do céu e da terra, fonte das águas. Um momento. Na verdade, o capítulo 5 de Devarim é um verdadeiro amor do Altíssimo. Por quê? Porque é a segunda letra do nome do Altíssimo, que diz: chamou Moshe e a todo Israel e disse-lhes: Shema, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, aprendê-lo-eis, guardá-lo-eis para os cumprir. Primeira parcial, aliás, terceira parcial da Parashá, que o Eterno admoesta-nos para que nós aprendemos. Qual é a diferença nossa para as nações? As nações querem falar do Altíssimo, mas não querem aprender. Nós falamos para o Altíssimo e nós estudamos para entender as instruções do Altíssimo. Então essa é a diferença do judeu para o povo das nações. E a gente deve guardar também, fazer um zarro, um zoquerano, né? Guardar as instruções. Yahweh, nosso Criador, fez conosco aliança em Horeb. Não com nossos pais, que Yahweh fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, Yahweh falou conosco no monte do meio do fogo. Bom, o Eterno tem falado conosco, né? Atualmente no meio do fogo. E nós estamos, muitas das vezes, no meio do fogo mesmo, né? E esse fogo a gente entende que é as nações, né? Sobre todo o mecanismo da Torá. Naquele tempo eu estava em pé entre Yahweh e vós.
para vos notificar a palavra de Yahweh, porque temeste o fogo e não subiste a um monte, dizendo: eu sou Yahweh, teu Criador, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohai diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Yahweh, teu Criador, sou zeloso e que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Observe-se que muitas pessoas têm essa irresiliência com o Altíssimo, não gostam, se não gosta do Altíssimo, que dirá você, E também o Eterno pede para nós não criarmos esculturas, e pede também que nós não podemos ter nenhum outro Elohim. Portanto, essa congregação aqui, ela não acredita em trindade, tá? Eu não posso colocar uma trindade aqui dentro e trazer que o Eterno é trino, que o Eterno nos livre disso, tá? Houve uma pessoa de uma região do Brasil que esse ano me desconsiderou no canal dele, para que as pessoas não me assistissem, porque ele não estava achando coerente a minha fala, Então, que ele siga, o Deus dele, de 3 cabeças, amém. Agora, nós não vamos fazer isso, porque está escrito aqui, eu vou repetir para vocês e para ele: não terás outros deuses diante de mim. Eu não posso passar para a população uma coisa que o Eterno está determinando aqui, gente. Ao contrário, o Eterno é uma pessoa só, não é 3 nem 10 mil deuses. Número 10. Faço benevolência a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Isso é verdade. Eu estou recebendo isso. Número 11. Não tomarás o nome de Yahweh em vão. Eu não faço isso, porque Yahweh não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, eu estou falando o nome dele aqui a cada momento, mas eu estou em santificação. Eu procuro não vacilar, porque se você ficar falando o nome do Eterno e está quebrando o mandamento, a situação vai ficar difícil para ti, tá? Porque o nome dele é muito kadosh e com Yahweh não tem bagunça, Guarda o dia de Shabat para o santificar. Versículo 12. Como te ordenou o teu Criador. 6 dias trabalharás, farás de todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Criador. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que Yahweh, teu Criador, te tirou dali com mão forte, braço estendido. Por isso, Yahweh, teu Criador, te ordenou que guardasse o dia de Shabat. Então, o Shabat é... Quantos Shabats existem, irmã Tânia? No mês tem 4. No ano tem 54. Ok. Mas apenas os 54? Não. Temos a festa de Pessa, é um Shabat. A festa dos pães ázimos é um Shabat. O último dia da festa de Pessa, um outro Shabat. A festa no 8º dia de Shemini é um outro Shabat. Festa de Pentecoste, que é a entrega da Torá, outro Shabat. Festa de Yom Kippur, dia do perdão, um outro Shabat. Festa de Yom Teruah, dia das trombetas, um outro Shabat. Então, na verdade, além dos 54, nós temos mais 7, ok?
Então nós temos aí um total de 61 Shabbats, no total durante um ano, ok? Esses, sim? Hein? Verdade. Então, esse sábado, povo do Eterno, é vigente, é certo, é correto em nossas vidas. Não podemos quebrar esses 61 sábados que as nações quebram. E eles dizem que são servos do Altíssimo. Agora, como, eu não sei. Não guarda os mandamentos. Estou falando só do sábado. Os outros 9, como que você é servo do Altíssimo se você não guarda nem o sábado? Não tem lógica. Então, aí a pessoa fala, Deus me tomou, eis que eu te digo. Tá, mas você guarda os mandamentos? Não. Você faz um mikvê uma vez no mês? Não. Você faz tahará hamishpahá? Não faço. Eu fico no dito pelo não dito. Você come carne de porco? Come. Então você não é do Altíssimo. Quem disse a você que foi o Espírito do Eterno que usou você? Eu não acredito em você. Você não guarda mandamento nenhum, porque foi o Eterno que te usou. Eu acho que foi Arcontes, os espíritos caídos, porque eles são enganosos. Eles vão no centro espírita, a maioria estão lá dentro, roda para lá, roda para cá, roda, não é assim, irmão Walter? E não é diferente, né, nas evangélicas. Da mesma forma que eles rodopiam lá no centro espírita, rodopia também no processo de Martim Lutero. São arcontes e são no momento eu não me lembro a falange deles. São dois tipos de falange, de Órion, né, de outros planetas, e eles têm essa coisa de mentir. Eles mentem, você acredita, para você foi uma divindade que te alertou ou te falou, e você está achando que aquilo é uma verdade, e que na realidade não é. E muitas das vezes nem é eles, é a própria mente humana, né, irmão Valdo, que tenta querer ser sacerdote sem ser. Então esse mecanismo é fora daqui. Aqui nós não fazemos isso. Se você é do Eterno, você tem que guardar os mandamentos. Não vou acreditar em você. Você come carne de porco, você fala mal de todo mundo, você dorme com seu esposo menstruada, você não guarda o sábado, as festas do Eterno não guarda, uma vez por semana não faz jejum. Não tem como dizer que foi o Espírito do Eterno que usou você. Isso não existe. Você está fora dos 10 mandamentos. Como é que foi você, cara? Não tem lógica. Para a situação do ser humano crescer espiritualmente e física, você tem que largar o seu ego, né? O próprio Yeshua falou que a pessoa deve nascer de novo. Se a pessoa não matar o ego e ser uma nova criatura, não há como, não tem como. Isso não existe. Os bens, as bênçãos, fartura, vem com a obediência ao Altíssimo. Tá bom? Fique claro sobre isso. Mas no 7º dia é o sábado do Eterno, teu Criador. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que Yahweh, teu Criador, te tirou dali com mão forte, braço estendido. Por isso, Yahweh, teu Criador, te ordenou que guardasse o dia de Shabat. Honra teu pai e a tua mãe,
como Yahweh, teu Criador, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá Yahweh, teu Criador. A honra do pai e da mãe é vigente, né, em nossa instância aqui. E hoje a gente não vê isso, né? É muito difícil a gente ver a filha ou um filho honrar o pai, honrar a mãe em todos os aspectos. Não matarás, né? Não podemos matar ninguém. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa semana que passou, teve um pastor auxiliar que me pediu serviço lá na obra, e eu dei o serviço. Eu falei, eu preciso de um ajudante para me auxiliar aqui. Aí tá, você aceita? Aceito. Aí no outro dia ele chegou para mim e falou, eu sou profissional, cara, não tem como você aumentar mais um pouquinho para mim? Falei, tudo bem, eu vou pagar você até sexta-feira então, quarta, quinta e sexta, a R$30 a mais, tá bom? Tá bom. Aí na quinta-feira, ele já estava falando mal de mim para o dono da obra, para tomar para trabalhar depois da hora, sem eu saber. Aí eu parei, pastor. Depois vocês não gostam que eu falo aqui, mas eu tenho que falar. Paguei ele, dispensei ele. Então, como ele é pastor, se ele está quebrando esse mandamento aqui que eu vou repetir: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí eu pergunto para o irmão Valdo, para vocês: esse ser humano, ele é servo do Altíssimo, ou já foi? Eu posso chamar ele para uma outra obra? Eu posso indicar ele no grupo de todos os empreiteiros de Macaé agora, pegar o celular dele, eu posso colocar lá, olha, dá ele, que tadinho, ele é ótimo, coitado, ele é crente, ajuda, eu posso fazer isso? Não tem como, irmã Tânia. Sabe por que o evangélico, ele vai de mal a pior? Porque ele não guarda os mandamentos, irmã Tânia. A gente não fala mal aqui de religião nenhuma, mas eu bato em cima e aponto os defeitos, porque eles vacilam todo instante, irmã Tânia. Não tem como deixar de não falar. Não toma emenda. Você não pode desejar coisa do teu próximo. Eu consegui a obra lá como? 40 dias de jejum de 12 horas. Oferta de manjares. Por isso que eu consegui, poxa. Você não faz sacrifício, como é que você quer as coisas, gente? Não tem lógica. Para você ter as coisas, você tem que ter sacrifício. Se eu quisesse um advogado, eu vou ter que pagar 5 anos de estágio ou outra faculdade para me se tornar o advogado lá que eu queira ser, ou criminal, ou de previdência, ou civil. Então tudo aqui na vida é sacrifício. O Eterno abriu a porta da obra para mim, como chefe líder, porque eu fiz e estou fazendo sacrifício. O cara não ora, não luta, está no mundo, afastado, dizendo que está afastado, porque não existe ninguém afastado, né? E ainda quer cobiçar o que não lhe pertence. Isso não existe. Se você fizer isso no Rio de Janeiro, você não anda 10 passos lá dentro. Depois da obra. Não anda, não entra, não vai mais. Em Belfort Roxo, Caxias. Não é seu, não te pertence. Você tem que lutar para ter o que é seu.
Eu comi jejum, dor de cabeça e agonia para me chegar onde eu cheguei. Eu faço jejum, eu me desdobro, eu imploro, eu me arrasto diante do Altíssimo para meter minhas coisas. Então, o implorar da bondade do resto, do Vaet Hanan, é através do esforço, não é através de toma lá e dá cá, isso não existe. Aí, conclusão, eu agora, todos os empreiteiros de obra, eu vou passar o número dele. Ó, não passa serviço para esse rapaz, porque ele tem duas línguas como uma serpente, vai te prejudicar. Eu tenho que admoestar o povo, eu trabalho na linha da verdade. Você foi tocar nas minhas coisas, eu tenho que falar com o pessoal, ó, esse aí, cuidado, porque ele tem duas caras. Então a gente precisa se colocar no seu lugar. Eu tenho mais sacrifício, jejum, dor de cabeça, careta de tanta dor de cabeça, fraqueza, 40 dias de jejum, o Eterno me abençoar. As coisas não é do jeito que você quer, tudo aqui na terra é sacrifício. Não é isso, irmão Valdo? Não fica difícil. Se eu não trabalhar, eu não vou comer, né? Essas as palavras que há a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridão, com grande voz, nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E assim que a gente consegue compreender os 10 mandamentos, né? Que é a nossa doutrina aqui da casa. Bom, agora vamos para o capítulo 6, do versículo 6, que diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, Yahweh te introduziu na terra, que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casa cheia de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhos e olivais que tu não plantaste, comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueça de Yahweh que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E Yahweh teu Criador temerás, e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então, nós não temos nenhuma responsabilidade com Baal, tá? Baal P.O. jamais, tá? Agora nós vamos, gente, para o capítulo 7, que vai trazer aí uma demonstração eficaz sobre o perigo que até eu cometi, né? Semana passada com esse delinquente, e vai falar aqui no 7. Quando Yahweh teu Criador te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, o Eterno teu Criador, no 2, as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse aos outros deuses, e a ira de Yahweh se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo Kadosh és Yahweh teu Criador. Yahweh teu Criador te escolheu para lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Passuque 7.
Yahweh não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas porque Yahweh vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Yahweh vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Até aqui. Essa noite o Eterno nos remove definitivamente do Egito, Baruch Hashem, e por isso nós agradecemos ao Altíssimo de a gente entender que a energia do Egito causa esses desfavores, né? Como ocorreu comigo semana passada, né? E vigiando muito que eu vigio, imagine se eu não vigiasse. Então nós temos que entender que o reset do Eterno é através da sacrifício, tá? E não de mão beijada. Nós vamos hoje encerrar essa porção e amanhã a gente vai falar de Ishayahu 41:26 e do Terrelim 90, tá bom? Aí amanhã nós vamos falar do Salmo 90 e também de Isaías 41 ao 26, tá bom? Quero já agradecer a presença de Kadosh Baruch Hu, bendito sejas, a presença de todas aqui, todos, entender que Vayek Hanan, a porção número 42 do Altíssimo, ela é vigente. Faltam 12 Shabbats para nós entrarmos no mundo vindouro, que é um ano novo, né, do Altíssimo. Esse ano novo agora, daqui a 23 dias, pagão, não tem nada a ver conosco. A gente respeita tudo, né? Mas o nosso, falta 12 sábados para terminar o ano. Até lá a gente já vai estar com a nossa congregação vigente, né? Onde a gente deve estar. Agradeço a presença de todos. Amanhã o culto às 18 horas aqui. A gente vai estar tratando da Haftarah e também da purificação dessa porção, tá bom? Às 18 horas, Rua 10, 293, Ajuda de Baixo, cidade de Macaé, norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos. Haverá o Kiddush de Shabbat, irmã Eunice. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam borei peri. Baruch atah Hashem Eloheinu borei peri hadamah. Baruch atah Hashem Eloheinu borei peri ha'uef penudash. Baruch atah Hashem Eloheinu borei peri shehakol netzirah bidvaruh. Baruch atah Hashem borei peri agefen lechen a vida. Shalom a todos, obrigado. A bênção sacerdotal farei também. E todos podem lavar as mãos, tá? Para o Kiddush de Shabbat. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam e Betilat Yadayim, tá bom? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador do Universo, santificado os mitzvot, nos ordenasse lavar das mãos, e a Bikat Kohanim, que bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador do Universo, santificado os teus mandamentos, nos ordenasse a entrar na Sukkah. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificado com os teus mandamentos, nos ordenaste sair da sinagoga ou da Sukkah. Yevarech Adonai Yernerevha Yair Adonai Panavelecha Vekuneka Es Adonai Panavelecha Veyaselecha Shalom. Elohai é Rei fiel. O Eterno te abençoe, te guarde, faça resplandecer o Eterno, seu rosto sobre ti, te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti, põe ti a Shalom. Eu coloco o nome dos irmãos Maurício, Robson, Caio, nas tuas mãos nesse momento, Yahweh dos exércitos. Faça a sua justiça. Obrigado à presença de todos. Shalom.